Gente, olha só, com a pandemia tem menos transporte público na rua, tem mais carros nas ruas, tem mais pessoas com pouca experiência na direção nas ruas. Tem mais pessoas nervosas, porque tem muita gente à beira de um ataque de nervos em função da pandemia. Resumo de tudo isso, quem está começando a dirigir sofre e sofre muito mais. Quem conta essa história é a Fábio Stolz. Ela é instrutora de trânsito lá de Criciúma. Há 13 anos ela trabalha com gente que já tem a carteira de habilitação, mas tem dificuldades para, de fato, começar a dirigir. E a gente conversa com ela sobre tudo isso. Oi, Fábio, muito bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Está mais difícil ter coragem de dirigir agora em função da pandemia, de todo esse cenário que eu desenhei aqui, mais gente na rua dirigindo, muitas vezes pouco experiente, muitas vezes muito nervoso. E aí, para quem está querendo começar a dirigir, fica mais difícil? Tá ficando mais difícil devido principalmente à pandemia. A frota de carros aumentou bastante, né? Devido à falta de ônibus, então o pessoal está muito sem paciência, está muito intolerante, e o pessoal que está querendo aprender, querendo voltar para o trânsito, está ficando mais nervoso com isso, né? Porque o pessoal que está no trânsito já acostumado está muito sem paciência mesmo. Não tá, acho que o pessoal está mais com os nervos à flor da pele, né? Cada dia mais. E aí as pessoas que estão tentando dirigir ficam mais receosas, têm mais medo? Qual é o relato que você ouve das alunas? Gente, a Fábio tem cerca de 10, 12 alunas por dia. Eu digo alunas porque 95% dos teus alunos são mulheres, né? Isso, exatamente. A maioria são mulheres e a maioria com carteira há muito tempo, 10, 15, 20 anos. E desse tempo para cá, o trânsito também tem mudado bastante, né? E muitas alunas tiraram a carteira, nunca pegaram o trânsito, e agora com o trânsito assim um pouco mais violento, né? Digamos assim, aí acaba assustando um pouco mais também. Você me dizia ontem no nosso bate-papo que a qualquer buzina elas se assustam, porque as pessoas têm têm pouca paciência com quem está tentando, que Tudo. percebe que está aprendendo a dirigir, percebe que está ali com o instrutor do lado, parece que reage até mais, né? Parece que provoca mais, buzina mais. O que acontece com quem está tentando aprender? Essa a insegurança que as alunas têm, acaba tudo achando que a culpa é delas, né? Pelo fato de ainda não ter prática, não ter agilidade com o trânsito, isso acaba que alguém buzina atrás, alguém até às vezes passa ao lado do carro xingando, então assim elas ficam mais nervosas ainda, né? Então o pessoal acho que deveria ter um pouquinho mais de paciência e entender que um dia também eles estiveram nesse lugar, né? Porque, como eu sempre digo, ninguém nasceu sabendo. Sempre tem essa parte do aprendizado. Agora, você tem alunas que também têm traumas por terem vivido, passado por acidentes. E qual é a dica, qual é o caminho para driblar, administrar e vencer esses traumas? Olha, eu sempre falo que só encarando mesmo o volante, vindo fazer as aulas, ontem até no bate-papo eu comentei, né, contigo que eu sempre levo a aluna primeiro em lugar calmo para ela se adaptar com o carro, ter intimidade com o carro, e à medida que a aluna vai ficando mais calma, vou levando para o trânsito, porque não adianta jogar no trânsito já na primeira aula, aí mesmo que o nervosismo bate e fica desesperada, não consegue mais se soltar, né? Então, e o negócio é ter persistência, não adianta fazer uma, duas aulas e achar que não tem jeito para coisa, que não nasceu para dirigir. Isso aí, a maioria pensa isso no começo. Só que à medida que vai passando, vai lidando com o trânsito, vai passando pelas situações, vai vendo que vai batendo a coragem e consegue, certeza. E aquela coisa de dizer que mulher é barbeira não existe. Ela é só mais Não, cuidadosa no trânsito. são mais cuidadosos, exatamente. Os homens acabam sendo mais ousados e acaba indo essa parte que as mulheres são mais medrosas, são mais barbeiras, mas isso não é verdade não, te garanto. Agora, e qual é a orientação para administrar essa situação de velocidade? A gente tem percebido muito aqui em Florianópolis, principalmente na nossa Avenida Beira-Mar Norte, um aumento considerável de acidentes, muitas vezes causados
pelo excesso de velocidade. Qual é a tua orientação quando você pega uma aluna que tem trauma, que passou por um acidente, que tem medo? O que você fala com relação a isso? Então, uma das dicas que eu sempre dou para minhas alunas é sempre dirigir na defensiva, né? Que hoje em dia a gente tem que dirigir mais, cuidar mais dos outros motoristas do que da gente que está dirigindo, porque tu sabe o que tu vai fazer agora, o que o outro motorista vai fazer, tu não sabe, então tem que estar sempre cuidando de tudo ao teu redor, e não ficar ali naquela tensão só. Volante, marcha e pedais, entendeu? É um cuidado com o trânsito todo, né? E cuidar Tá com sempre dirigindo na defensiva. Respeitar a velocidade, ficar atento aos outros, né? Porque a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente não sabe o que o outro vai fazer. Uma coisa que eu sempre falo também para as alunas, tem que dançar conforme a música. Conforme o trânsito está fluindo, tem que fluir conforme aquilo ali. Não adianta querer se afobar, querer ir rápido, se o trânsito está fluindo devagar. Então, tem que ter calma também. A própria pessoa tem que ter calma com ela mesma. Tá bom. Para a gente fechar, quantas aulas normalmente para a pessoa perder o medo? Olha, eu oriento sempre fazer no mínimo umas 20 aulas. No mínimo isso aí. Olha. Para começar a criar coragem, assim, para ir para o trânsito. E tem gente que acha que vai resolver fazer 2, 3 aulas, né? Mas só que a hora que coloca o carro ali no trânsito, vê que o negócio não funciona assim. Mas eu sempre indico pelo menos fazer no mínimo umas 20 aulas. Valeu, Fábio. Obrigada pelas dicas, pelos esclarecimentos aí. Obrigada. Um ótimo dia para você. Até uma próxima oportunidade. Obrigada igualmente. Um abraço. Um abraço. Valeu, né, gente?